Adrenalina. A gente pensa nela e logo vem a imagem de algo que salva vidas, não é? Em questão de minutos. Mas e se esse mesmo remédio, quando usado do jeito errado, pudesse se tornar uma arma fatal? Pois é exatamente essa dualidade impressionante e até perigosa que nós vamos explorar hoje. Olha só essa notícia, é chocante. Ela veio de uma reportagem da Veja Saúde e é o nosso ponto de partida. Ela já joga uma luz sobre um risco que é super crítico na prática da medicina, o erro humano. Então, fica a pergunta, né? Como é que pode um remédio que salva vidas acabar se tornando mortal? Essa é a questão central que vamos tentar responder. E para entender essa contradição toda, a gente vai precisar mergulhar fundo. Primeiro vamos analisar um caso bem trágico, depois entender a ciência por trás da substância e no final descobrir qual foi o erro crucial que mudou tudo. Vamos começar então. A gente vai conhecer a história do Benício, um garotinho de 6 anos que teve a vida interrompida de um jeito muito abrupto. O caso dele é sem dúvida um lembrete muito poderoso de como a linha entre um tratamento e uma tragédia pode ser bem fina. A sequência de eventos foi, muito rápida e devastadora. Tudo começou lá no dia 23 de novembro. O Benício foi levado para o hospital com uma tosse seca, com suspeita de laringite. A família até já conhecia o tratamento, ele já tinha usado adrenalina na nebulização antes para coisas parecidas e tinha dado tudo certo. Só que dessa vez a prescrição veio diferente, a adrenalina intravenosa. E aí logo depois da primeira dose, a situação dele piorou de um jeito trágico. Foram múltiplas paradas cardíacas e infelizmente ele não resistiu. Pra gente entender de verdade o que deu tão errado, precisamos dar um passo pra trás e olhar pra substância que tá no centro disso tudo. Vamos ver como é que a adrenalina funciona, sabe? Tanto no nosso corpo de forma natural, quanto como um medicamento. Naturalmente, a adrenalina, que também é conhecida como epinefrina, é o nosso hormônio da reação. Sabe quando a gente leva um susto ou fica muito estressado? Pois é, são as nossas glândulas adrenais que liberam adrenalina, preparando o corpo todo para uma resposta super rápida. É o famoso instinto de luta ou fuga. E aqui é que a coisa fica interessante. A adrenalina tem tipo uma identidade dupla. De um lado, dentro do nosso corpo, ela é essa resposta automática, super vital. Do outro lado, na medicina, a gente usa uma versão sintética dela, que é uma ferramenta, nossa, poderosíssima, é um remédio de emergência usado para reverter situações muito graves. Ou seja, é a mesma molécula, mas atuando em dois palcos completamente diferentes. E falando nesse papel de remédio, talvez o uso mais heróico dela seja justamente no combate à anafilaxia. É aqui que a adrenalina realmente brilha, sabe? É o momento em que ela mostra todo o seu poder de salvar vidas. Mas o que é anafilaxia, afinal? Bom, é uma emergência médica com E maiúsculo. É uma reação alérgica extrema, que aparece muito rápido e pode ser fatal se não for tratada na hora. É como se o corpo inteiro entrasse em pânico e reagisse de um jeito completamente exagerado a alguma coisa. E o que pode causar isso? A lista é bem variada. Pode ser comida, tipo nozes e frutos do mar, picada de inseto, como abelha, certos remédios e até mesmo o látex. Tudo isso pode desencadear essa reação super violenta no organismo. Ok, então como a adrenalina consegue ser o antídoto para isso? Ela age em 3 frentes, basicamente. Primeiro, relaxa os músculos das vias aéreas, que se fecham durante a anafilaxia. Com isso, a pessoa volta a conseguir respirar. Segundo, ela contrai os vasos sanguíneos. Isso ajuda a diminuir o inchaço e fazer a pressão, que tinha despencado, subir de novo. E por último, dá um estímulo no coração para garantir que o sistema todo não entre em colapso. É uma ação super rápida e que ataca o problema por todos os lados. Mas é aquilo, né? Com um poder tão grande, a precisão tem que ser, nossa, absoluta. E é exatamente aqui que a gente volta pro caso do Benício, focando nos 2 fatores que definiram a fronteira entre a vida e a morte, a dose e, o mais importante de tudo, a via de administração. E aqui está o ponto crucial de toda essa história. A adrenalina nebulizada e a adrenalina intravenosa são coisas completamente diferentes. A nebulizada, que o Benício já tinha usado, é inalada e age mais localmente, ali nas vias aéreas. Para laringite, uma dose de 3 a 5 ml é segura. Já a intravenosa vai direto para a corrente sanguínea, e aí o efeito é no corpo inteiro. Por isso, é reservada só para as emergências mais extremas e exige um cuidado gigantesco. 3 mililitros. A mesma quantidade que seria totalmente segura na nebulização foi a quantidade prescrita para o Benício por via intravenosa. E essa simples mudança na via de administração transformou um tratamento padrão em uma dose letal. Agora vamos olhar os números de perto para a gente entender o tamanho do erro. O Benício recebeu 3 ml de adrenalina pura, o que dá 3 mg. Mas o protocolo pediátrico correto para uso intravenoso é outro. Primeiro, o remédio tem que ser diluído, e a dose é calculada pelo peso. Para uma criança de uns 20 quilos, como o Benício, a dose correta seria de apenas 0,2 mg de adrenalina. Percebe a diferença? 3 mg contra 0,2? A conta é brutal. Ele recebeu uma superdosagem de aproximadamente 15 vezes a dose correta. Uma quantidade massiva que simplesmente sobrecarregou o sistema cardiovascular dele e levou às paradas cardíacas. A história do Benício é uma tragédia imensa, mas nos deixa uma lição fundamental sobre a prática da medicina, especialmente quando se lida com medicamentos tão potentes quanto a adrenalina. O que o caso do Benício nos ensina é claro, a eficácia da adrenalina não está só na substância, mas em como ela é usada. Uma mesma dose pode ser terapêutica por uma via e fatal por outra. Isso ressalta uma verdade universal na medicina. Precisão e conhecimento profundo dos protocolos não são só boas práticas, são, literalmente, a diferença entre a vida e a morte. E para fechar, fica uma reflexão. Este caso expõe a fragilidade do sistema quando o erro humano acontece. E aí fica a pergunta: quando o medicamento tem o poder de curar ou de matar, quais são as melhores salvaguardas que podemos criar para proteger os pacientes e garantir que o poder da medicina seja sempre usado para o bem,